Boa noite, prezadas irmãs, prezados irmãos que nos acompanham no Centro Espírita Joana de Ângeles, de Sarandi. Nosso abraço fraterno, que a gente possa, todos nós, sermos envolvidos em nossos lares pela vibração do nosso Mestre Jesus. Vamos orar? Querido Mestre, querido Pai, neste breve momento em que procuramos meditar, Deus, sobre as Tuas leis, sobre os Teus ensinos, Mestre, pedimos um amparo, a inspiração. Que todos nós que reservamos este momento para o estudo, possamos colher dos benfeitores amigos a inspiração necessária, o amparo necessário, de acordo com as nossas necessidades. Permita, Mestre, que o nosso sentimento e o nosso pensamento se vincule a Ti, que possamos avançar, desenvolvendo nossa humildade, nossa boa vontade, nosso devotamento, o nosso esforço em nos melhorar. Muito obrigado, Pai, e obrigado, benfeitores. Nós gostaríamos de meditar agora alguns instantes sobre um item que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o item número 7, Advento do Espírito de Verdade. Nessas instruções dos Espíritos, com o título de O Advento do Espírito de Verdade, nós vamos encontrar 2, 3, 4 mensagens atribuídas ao Espírito de Verdade, que é considerado o próprio Cristo, ou a própria falange, em nome do Cristo, enviando essas mensagens. Antes de nós meditarmos no item em si, é interessante a gente trazer algumas ideias sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nesses 5 capítulos anteriores, apenas a título de introdução para nós. Os primeiros 4 capítulos, a gente vai verificar neles alguns princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro, não vem destruir a lei, em que Kardec relaciona Moisés, Jesus e o Espiritismo, como as 3 revelações. E ele vem falar sobre a questão da lei divina. E aí nós podemos trazer vários itens, desde a Gênese, da obra Gênese de Allan Kardec, para a gente meditar sobre a lei divina, a lei natural, que rege a nossa existência, que rege o universo. Depois nós vamos para o segundo capítulo, em que Kardec chama Meu Reino Não É Deste Mundo, em que vai nos ser apresentado ali o caráter da nossa imortalidade, da vida espiritual, que é a nossa origem. Então nós temos uma outra base da doutrina espírita. E a seguir nós vamos ter o capítulo 3, em que Kardec chama Há muitas moradas na casa do meu Pai, nos esclarecendo de que há muitos mundos habitados e que ao mesmo tempo nós, cada um de nós, tem várias faixas evolutivas. Alguns espíritos mais elevados do que nós, ou melhor, muitos, né? E alguns menos elevados do que nós. E o 4º capítulo, nós vamos encontrar então o princípio da reencarnação. Então, no capítulo 4, chamado, vamos pegar aqui o nome certinho, que às vezes a gente esquece o nome. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós temos o primeiro capítulo falando sobre a lei, sobre Deus. Depois falando sobre a nossa imortalidade, sobre o mundo espiritual. Nos falando depois sobre os mundos habitados. E o 4º capítulo sobre a questão da reencarnação. Então é interessante esses 4 primeiros capítulos, que são leis universais. Mesmo que seja um planeta mais elevado, né, tirando esses que não precisam mais reencarnar. Mas em todo o universo são essas leis de Deus perfeito, das suas leis perfeitas, da nossa imortalidade, dos mundos habitados. Isso é universal, são leis universais. E aí quando nós chegamos no capítulo 5 e no 6, a gente vê 2 capítulos que formam um par. O capítulo 5
bem-aventurados os aflitos. E o capítulo 6, o Consolador. Então nós temos primeiro as aflições e na sequência o consolo. Veja que interessante a proposta de Kardec de colocar esses dois itens. E os aflições, Kardec, nesse capítulo, vai esclarecer que a maioria das aflições tem causa nessa existência. E a causa delas é o quê? Nós não compreendermos as leis divinas, não praticá-las. Outras têm a causa também por esse motivo, mas em outras existências. E aí nós temos outras aflições, uma perda de parentes, de entes queridos, e outros itens. Esse capítulo 5 é muito importante. E nós vemos que ele é bem-aventurado, né? Bem-aventurados os aflitos. Não porque sofrer seja algo que nos faça feliz, não é isso. Ninguém gosta de sofrer, não é da nossa natureza gostar de sofrer. Mas o espírito ele é bem-aventurado porque ele é, no caso, destinado ao bem. Porque esse sofrimento provoca nele, se ele aprende com a lição, a sua transformação. Por isso que ele é bem-aventurado, destinado ao bem. Porque com a consequência do bom uso desse sofrimento, que faz a criatura despertar, que faz a criatura aprender, ela se transforma. Então, por isso que ela é uma bem-aventurança, né? E aí nós vamos ver que a condição de aflição, ela é própria dos espíritos imperfeitos. Quanto mais imperfeições você tem, mais infeliz você é. Quanto mais virtudes você tem, mais feliz você é. Mas, de modo geral, nós que estamos na Terra, a nossa condição é de aflição, por causa das nossas imperfeições. E aí, quando nós vamos para o capítulo 5, nós temos o Cristo, Consolador. Quem que é o Cristo? O Cristo é um espírito puro, é um espírito bem-aventurado. Então, a gente vai dizer que o Consolador prometido, né, o Cristo Consolador, no caso, ele já é um espírito bem-aventurado. Então, veja esse par de capítulos em que nós colocamos nós, a condição de nós estamos, e o nosso objetivo, que é se tornar um espírito bem-aventurado, um espírito puro, que o Cristo já é. Então, por que Cristo Consolador, em primeiro lugar? Porque ele já é um espírito que já chegou na perfeição relativa de espírito. E ele, então, é um consolo para nós, porque a gente compreende a partir do modelo e guia que é o Cristo, as realidades divinas, as leis divinas. Então vejamos, Kardec coloca 4 capítulos sobre princípios básicos da doutrina espírita, nos fala das aflições que nós vivemos, por quê? Por causa da nossa imperfeição, e nos coloca o Cristo como um modelo para que a gente se torne um espírito bem-aventurado e, portanto, feliz, porque avançou, porque cresceu. E é claro que isso é algo que exige do espírito muito esforço, conforme foi citado, inclusive, no capítulo 4, várias existências, mas que a gente tem que, desde essa, se dedicar ao máximo para avançar o possível. Quanto mais nós avançarmos, mais felizes a gente vai se tornar. Então, nesse capítulo Cristo Consolador, Jesus, que nós vamos ver como o nosso modelo e guia, esse capítulo ele é um capítulo que não é muito longo. Ele é um capítulo que tem cerca de 4, 5 páginas, dependendo da edição. E vejamos quais são os itens que Kardec coloca nesse capítulo. Ele coloca 2 temas, e aí coloca as instruções dos Espíritos, que é o advento do Espírito de verdade, ou seja, a vinda do Espírito de verdade, né? Então, olha só. Ele vai falar sobre o jugo leve, depois ele vai falar sobre o Consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. Por que jugo leve? Porque é o jugo e o fardo da lei divina, de amor, né, de trabalho. Deus não teria nos criado para sofrer. É um engano quando a gente pensa que o espírito foi criado para sofrer. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, como a vida está difícil. E aí a gente fica meditando. Às vezes aquela pessoa, né, que reclama assim, sempre a vida é ruim,
sempre a vida é difícil, sempre, né? É claro que nós temos os nossos sofrimentos, que nós temos as nossas dificuldades, isso é natural. E às vezes a provação realmente nos causa muita dor, né? Realmente isso é verdade. Mas tem aquelas pessoas que sempre tudo é difícil, tudo é ruim, tudo é complicado, nunca dá, nunca vai conseguir, porque tudo é difícil. E aí a gente fica meditando com o conhecimento espírita, porque o conhecimento espírita nos esclarece de que as leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus são perfeitas, e Deus é um Deus de amor. E as leis de Deus dão conforme as nossas obras. E a gente é mais infeliz se a gente é mais imperfeito, e a gente é mais feliz se a gente está mais perfeito, né? Se a gente está com a consciência tranquila, principalmente isso, consciência tranquila, que a gente se esforçou quanto podia, se dedicou quanto podia, perdoou, serviu quando podia, consciência tranquila, né? Então, se as leis são perfeitas, se a vida depende do nosso esforço, se a cada um é segundo as suas obras, quando a gente diz que a vida está difícil, talvez a gente possa meditar que algo que nós estamos fazendo está dificultando a nossa vida. Então, o espírito sempre vai ter algo para aprender, né? Porque não é culpa de Deus que a vida é difícil. Se a vida está difícil, a gente precisa parar e meditar o que na nossa conduta precisa ter aprendizado, que a gente tem que dar atenção. Então, o Cristo, ele oferece esse jugo leve, que é o quê? O jugo do amor, do servir, o fardo leve. Então, às vezes as pessoas preferem um fardo pesado, que é o quê? Passar uma vida magoado contra um familiar, contra um ente querido. Passar a vida considerando que os irmãos, os seus familiares, os seus colegas de trabalho são pessoas difíceis. Quando ele poderia passar a vida se esforçando para aprender a amar, a perdoar, a servir, né? Porque se os familiares, colegas de trabalho, as pessoas com quem a gente convive são pessoas difíceis, eles vão responder a sua consciência. Mas nós vamos responder a nossa consciência. Então é uma bênção quando a gente tem espíritos ao nosso lado que nos auxiliam, mas também é aqueles que fazem emergir de nós sentimentos contrários, porque esses sentimentos contrários pertencem a nós e a gente tem que educar eles. Se a gente se magoa, a mágoa é nossa, não é que alguém nos feriu, né? Se a gente se sente incomodado, irritado, é a nossa imperfeição que a gente precisa cuidar. Então, veja o que Jesus oferece: tomai do meu jugo, pare de sofrer. Mas o sofrimento não é que veio ao acaso, que a vida trouxe, não. O sofrimento, Deus é justo. O sofrimento, a dificuldade, ela vem em função de uma virtude que a gente tem que desenvolver, de um vício que a gente tem que superar, de uma imperfeição que a gente tem que corrigir. Só que a gente muitas vezes vive a vida pelas coisas de fora. Se tem casa, se tem carro, se veste a roupa certa, se tem a aparência ideal, se está descansado, se não tem conflito. E ser feliz não é não ter conflito. A pessoa morre de tédio se não tem uma dificuldade. Não é isso. Ser feliz é, diante das dificuldades, ter força para lutar, ter recursos para ir atrás, aprender. E isso é ser feliz, porque todo mundo vai ter dificuldade, sofrimento. Então, tomar desse jugo leve, né? E aí o item segundo vai ser o Consolador Prometido, que é o Espiritismo para nós, que nos fala das verdades da vida, da vida, da existência, da criação divina. O mundo todo se pergunta: quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou quando morrer? A morte, a vida depois da morte, material. Qual o sentido da vida? O mundo todo se questiona isso. E o espírita sabe. O espírita sabe qual o sentido da vida. De onde ele veio, para onde ele vai. Que é o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita. Então, se nós aprendemos o espiritismo, a gente tem tudo para se transformar, tudo para superar o que a gente tem que superar. A gente tem tudo, todos os esclarecimentos. A gente não pode se permitir gastar horas nas mídias sociais, horas em frente à TV, no celular, horas falando às vezes mal da vida alheia, horas
em novelas, em filmes, claro que a gente tem que ter o nosso lazer. Mas se a gente faz muito mais lazer e descanso e viciações morais do que o evangelho, aí a vida vai ser difícil mesmo. Então a gente tem todas as respostas da vida, das leis divinas no Espiritismo, no Consolador Prometido, e a gente tem que buscar isso. Então, o advento do Espírito de Verdade, nesse item, vejamos, feita essa introdução, que vai mais ou menos a metade da nossa fala até agora, veja o que o Espírito nos diz nesse item número... Agora eu peguei aqui, mudei a página. Item número 7. Olha o que ele diz. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Por que ele é o médico das almas? Porque a gente está adoecido. Nós estamos adoecidos não porque veio uma gripe, veio um Covid. Não. São as doenças da alma. Porque ele é um médico das almas. E qual que é a doença da alma? É a nossa conduta. São as nossas imperfeições, são as nossas virtudes. Isso que nos causa doença. E aí nós vamos ter as mais diversas doenças. Então, às vezes, a pessoa se sente solitária, triste, que ninguém gosta dela. A pessoa se sente desmotivada, um desgosto pela vida. E a pessoa se sente contrariada, se sente que não pertence a nada, a nenhum lugar. Né? Ela se sente fragilizada, acha que é o mais coitadinho do mundo. Isso são doenças da alma. O egoísmo é uma doença da alma. O orgulho é uma doença da alma. A inveja, o ciúme são paixões que nós carregamos, que todos nós temos em uma certa medida, que é o nosso objetivo de superar, mas são doenças da alma. Enquanto nós não aprendermos a amar de forma profunda, e a gente ainda não aprendeu, a gente ainda não aprendeu. Enquanto a gente não aprender, a gente não vai estar são, a gente não vai ser feliz, porque o amor é algo que nos leva à renúncia, a nunca reclamar, a nunca se revoltar. O amor é algo forte, profundo demais. E muitas vezes nós estamos preocupados em ser amados, em ser servidos, do que amar, do que servir, do que se doar. E a gente não renasceu na Terra aqui, na personalidade que nós assumimos, com a aparência que nós temos, com as características físicas, com as características morais que nós já conquistamos, com as experiências que nós vivemos até hoje. Nós não nascemos aqui para desfrutar, para ser servido, para ser paparicado. Não, a gente veio para avançar, para crescer, para aprender, para se superar. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, curar a alma, aprendendo as virtudes. Porque não existe um mal no mundo. Não há um Satanás, um diabo, um Beuzebu, que é responsável pelo nosso sofrimento. Nosso sofrimento não é causa dos outros. Nosso sofrimento é porque nós não aprendemos ainda a amar. Então, sou o médico das almas. Venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Só que a gente tem que querer tomar o remédio. Que é o quê? Nossa, como é que está a minha paciência? Como é que está a minha resignação? Não, mas o fulano ele fez assim e está errado. Sim, está errado. Problema que o outro vai ter que responder. Mas e eu? Quando o outro faz algo errado, eu já fico com raiva, já fico com ódio. Se eu tenho isso no coração, eu não tenho pureza de coração. E aí eu vou ficar triste, eu vou ficar abatido. Por quê? Porque eu tenho ódio e raiva no coração. Então não adianta. Não adianta a gente querer buscar, né, qualquer coisa. Se a gente mantém esses sentimentos... Ah, não, mas foi o outro que ele fez uma coisa errada. A gente se lembra do Cristo. O Cristo foi crucificado. E o que ele diz? Pai, perdoa-os. Por quê? Porque o Cristo já tinha a perfeição. Então a gente tem que perdoar, às vezes, coisinhas. Mas às vezes coisinhas tão pequenininhas, a gente já fica irritado. Se alguém atrasa, se alguém não faz como a gente pede. Meu Deus, já estou irritado, já estou enfurecido, mas não vamos ser felizes nunca. Né? Se a gente não consegue nem nas pequenas coisas perdoar, né, sentir compaixão, perceber no outro
É um irmão, quando a gente consegue perceber no outro que erra, que a gente se sente ferido, que a gente não gosta, quando a gente conseguir perceber neles um irmão, alguém que está caminhando junto com a gente, alguém que tem que aprender assim como nós, aí a gente está começando a aprender a amar. Né? Mas se os outros são sempre sinônimo de problema, de dificuldade, disso, aí a gente está sendo um egoísta que a gente sempre foi. Né? Então, olha o que Jesus prossegue, né, o Espírito de verdade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Né? Por que esses são os filhos prediletos? O fraco é aquele que está numa condição de fragilidade. Quando que o espírito ele é frágil? Ele é frágil, geralmente, quando ele ainda não pôde aprender e fortalecer-se. Geralmente é o humilde, o simples. Ou é aquele que se fragilizou porque errou em alguma determinada área. Errou na riqueza, errou no sentimento, numa outra existência. E aí ele se vê frágil. Agora, quando se envolve nesses aspectos, e ele sente dor. Quem que é o sofredor? O sofredor é aquele que se equivocou profundamente. E aí ele começa a colher as consequências das suas ações. Né? E aí ele está em sofrimento. Só que o sofrimento é o quê? É a consequência que produz aprendizado. Então, para esses são os filhos prediletos de Jesus, porque são os que estão começando a despertar. Eles viveram, reencarnaram, se equivocaram, e chega um momento que eles despertam. E os doentes também. O doente foi aquele que se feriu demais. Por exemplo, abusou da inteligência, vem com uma doença mental. Abusou do sentimento de alguém, às vezes vem com uma outra doença mental também, né, do coração. Então, esses espíritos que estão nesse momento de despertar, que são sofredores, mas que sofrem e aproveitam o aprendizado. Porque tem gente que sofre só por sofrer. É um sofrimento voluntário. E não estão nem aí. E não vão aprender. Não tão cedo. Esses não querem, não vão, né, despertar tão cedo. Então, esse não é o sofredor que se refere o texto, mas ao sofredor, o aflito, bem-aventurado, que ele está despertando, né? Então, esses são os filhos prediletos de Jesus, porque estão para progredir. Venham salvados. E aí ele faz um convite. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. O que é ir ao Cristo? Ir ao Cristo não é ir onde ele mora, na casa dele. Ir ao Cristo é carregar o jugo dele. É carregar o fardo do Cristo. Então, às vezes, a pessoa está ali, ó, como diz o texto. Ele sofre, se acha oprimido, né? Precisa de consolo e precisa de alívio. Mas passa o final de semana em casa. Não vai, às vezes, num asilo visitar um doente. Não vai num hospital, não vai numa creche. Não vai num próprio familiar confraternizar. E reclama da solidão. Se sente oprimido, mas não confraterniza. Não permite que os outros participem da sua vida. Né? Então vai estar oprimido. Mas o que o Cristo sugere? Né? Vinde a mim, ou seja, o que é ir ao Cristo? É se elevar, sair da condição de aflito e se elevar pela prática do bem, né? A prática do amor, de servir, né? De se doar. E olha o que ele diz: não busqueis alhures, ou seja, em outro lugar, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então, às vezes, as pessoas querem consolação. Não, eu vou trocar de carro porque não estou bem, um carro novo vai me fazer. Eu vou ao shopping, vou às compras. Não, uma casa, um novo outro apartamento. Não, um novo emprego. Não, eu vou para a boate, vou para a festa, vou fazer uma cirurgia plástica, vou, às vezes, para academia, né? Tem coisa que é importante a gente se exercitar e tal. Mas será que essas coisas vão trazer o consolo que a criatura precisa? Né? Não vão. O nosso irmão Paulo, o Espírito veio
nosso presidente do Dias da Cruz, e trouxe uma inspiração. Ele estava caminhando e ele disse, mais ou menos assim, as pessoas estão cansadas, tristes, oprimidas, só que esse cansaço, as pessoas não percebem, é o cansaço moral. Então a pessoa, elas estão cansadas, tristes, oprimidas, e elas não percebem que é um cansaço moral. É um cansaço de continuar durante tanto tempo sendo a mesma coisa, tendo os mesmos vícios do egoísmo, do orgulho, etc, etc. E não se movem para fazer o bem. Então, Cristo, vinde a mim, tomai do meu jugo, tomai do meu fardo, mas que são suaves e são leves. Faça o bem, perdoe, tenha compaixão, queira ser útil. Então, esse que é o consolo. Ser consolado não é passar a mãozinha em cima, porque o Espírito só traz dificuldades que ele próprio criou, ou facilidades que ele não desenvolveu. Então, prossegue, o Espírito. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações. Sentimento. O sentimento é o que nos move. Seja a raiva, o ódio, ou seja o amor. Seja a compaixão, seja a misericórdia. Nos move para as nossas ações. Por meio do Espiritismo. Olha o que ele diz. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Então, o Espiritismo, ele é a realidade. Eles são as leis divinas que nos fazem compreender e não ter medo de nada na nossa existência. Então, como a gente vai se fortalecer se a gente não buscar estudar, compreender, amar? Amai-vos e instruí-vos. Mas como é que a gente vai amar também se a gente não se instruir? Mas como é que a gente vai compreender a instrução se a gente não amar, não servir? Então, são 2 mandamentos. E aí prossegue o Espírito. Escutai-o, extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Então, o que é... Por que ele fala, das vossas almas doloridas? Porque o Espírito enfrenta a dor quando ele não vivencia a virtude. É o Espírito que não tem virtude, que não desenvolve, que continua imperfeito, ele sofre as consequências da imperfeição. E aí o que ele sugere, extirpado, seja arrancado a impiedade. O que é a impiedade? Impiedade é o sentimento de espiritualidade que nós temos, Não existe o Papa Pio IV, V, Pio, de piedade, no sentido da religiosidade que a gente tem aquela fé convicta, raciocinada, aquela fé. Então eu sou piedoso nesse sentido, fora outra piedade. Mas é nesse sentido que ele está dizendo. Que você não seja aquele espírito que não vivencia a fé, que não tem a fé com obras. Você até acredita, mas você é ímpio. Você sabe, você acredita, mas você é ímpio, você não tem aquela fé viva que faz obras. Então, por exemplo, se eu estou sofrendo, por que eu estou sofrendo se eu sou espírito? Claro, o espírita vai sofrer também, porque ele é imperfeito. Mas se eu sei do espiritismo, eu tenho que meditar. Qual a causa do meu sofrimento? Qual a causa da minha dificuldade? Qual a causa, qual o aprendizado que eu tenho com isso? O que na minha conduta eu preciso corrigir? Então eu tenho que desenvolver meu autoconhecimento. Isso é a fé viva, isso são as obras. Eu tenho que fazer o bem. Então isso é a impiedade. Aquela pessoa que não vive aquilo que ela acredita, ela é ímpia. Ela não está vivendo essa religiosidade. O que mais? A mentira, Então a gente mente para nós próprios. Porque a gente vai às vezes na casa espírita, ouve, que bonitinho, e ignora. A gente lê um texto que às vezes ficou lá o médium no sacrifício para trazer esse texto. Um trabalho árduo de dezenas, centenas, milhares de trabalhadores espíritas e espíritos na espiritualidade, espíritas, para trazer, a gente olha, que bonitinho, e ignora. E não medita no que a gente precisa aprender com aquilo ali. O que nos toca daquele texto.
Então, a mentira. A gente mente para nós mesmos. Né? A gente acha que está tudo bem, que não. O bem não, o bem é para o Chico, que o Chico era muito elevado. O Divaldo, que é muito elevado. Não, o bem é para todos nós. A gente não precisa fazer igual a eles. Mas o bem que está ao nosso alcance, a gente deve fazer. E o bem que a gente consegue, ele não é difícil. Pode ter alguns aspectos do bem que exigem mais esforço para nós e que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Mas dizer que nenhum bem a gente pode fazer, nós estamos mentindo para nós. As pessoas dizem muito, nossa, mas isso é muito difícil. Né? E não é. O Cristo disse, jugo leve, jugo suave, fardo leve. A fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas. Tudo o Cristo disse que era pouquinha coisa para a gente fazer. Né? Tudo o Cristo disse que não era complicado. E a gente diz sempre que é difícil. A gente não compreendeu o Cristo. A gente não ouviu o que ele disse. Né? Porque as pessoas dizem, fazer o bem é difícil. Não é. O bem que a gente é capaz de fazer, a gente é capaz de fazer. E a gente deve fazer, sim. O erro. Né? A gente tem muitos erros. E, de novo, a história. É difícil. Não é difícil. Porque tem erro que a gente quer cometer. A gente sente prazer em cometer. A gente continua fazendo e se envolvendo. Né? Porque a gente, às vezes, tem preguiça de refletir. Por que eu faço isso? O que eu ganho fazendo isso? Qual a causa da minha conduta nesse sentido? A gente não para meditar. Nossa, mas se eu desencarnar com isso, será que eu vou ser feliz? O que será que os espíritos pensam sobre essa minha conduta? Será que se eu fizesse isso em público, seria aceitável? A gente não para meditar nisso. E a gente deixa o erro correr. Né? Então, extirpado seja o erro. Claro que a gente vai se equivocar, né? É natural. Mas que a gente vá meditando e aprendendo. Né? E extirpando o que a gente já pode extirpar. E a incredulidade. Né? A gente tem muita coisa que a gente não crê. Né? A gente não crê. Porque a gente não pratica. Né? Quantas vezes a gente orou pelas autoridades? Sobretudo aquelas que não são do partido que a gente tem gosto. O Evangelho diz que a gente tem que orar pelos inimigos. Quantas vezes a gente já orou por um malfeitor? Por alguém que a gente não gosta? Se a gente não faz isso, é porque a gente não crê. Não tem credulidade. Né? Que, ora, se o Evangelho está dizendo que a gente tem que amar os inimigos, vamos pensar como é que a gente faz isso. Né? E colocar em prática. A gente deve fazer. Mas eu já orei e não vi assim muita diferença. Né? A gente tem que criar hábitos. A gente precisa conseguir sintonizar o nosso coração. Não fazer com que a espiritualidade faça um teatro na nossa frente, para que daí sim a gente, não, é verdade. Né? Não é assim que funciona. Somos nós que devemos nos elevar. Né? E às vezes exige muito esforço, mas que a gente não deve desistir. Então, olha o que o Espírito diz. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos sabem chagas quase sempre mortais. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e abre chaga. Sim, se você fica magoado, imagina a chaga. E por que você ficou magoado, irritado, estressado? É porque você não está amando. Né? Os nossos familiares não podem se equivocar, não podem fazer algo ruim, e às vezes a gente não aceita, simplesmente a gente não aceita. E o Cristo foi crucificado. E a gente tem dificuldade de compreender como aplicar a doutrina do Cristo. Se o Cristo foi crucificado e ele perdoou, a gente não pode perdoar uma palavra mais áspera. A gente não pode perdoar uma conduta equivocada, o que não significa concordar com o mal. Mas a gente resolve o mal, né, pode chamar para conversar, pode orientar, mas daí a perder o equilíbrio, né, a se revoltar, a querer vingar-se. Então, quando vem esses sentimentos, é momento de autoestudo, de autoconhecimento. E é na dificuldade. A dificuldade é o que mostra o que nós somos. E esse é o ser que nós somos. A gente tem que pegar e extirpar esses males de nós, aprendendo com eles, observando eles, nos auto-observando e verificando, não, realmente eu tenho essa conduta.
Eu tenho esses hábitos, e que às vezes são de várias existências. E aí tomar consciência. Aí nós temos um belo motivo de prece. Né? Pai, olha, eu tenho muita inveja, eu tenho muitos ciúmes, eu tenho muito ódio, muita raiva, tenho muita ociosidade, preguiça. Eu tenho muita isso e aquilo. Me ajuda a compreender. E aí, dia após dia, eu vou me observando, me trabalhando, dia após dia. Né? A gente se lembra que a enfermeira Narcisa, em Nosso Lar, ela ganhou 10 anos de trabalho nas câmeras de retificação, com o objetivo de educar os seus sentimentos, para daí auxiliar os familiares. E aí, quando ela estava lá pelo 6º ano, conversando com a André Luiz, ela explicou isso. E disse que realmente agora ela percebe a importância. Se via com mais força, com mais energia, com mais fé, com mais resignação, com mais calma. Então, veja o trabalho do bem nas nossas mãos. Não tem como a gente ter mais fé, mais esperança, mais alegria sem praticar o bem. Não existe isso. E é essa necessidade de nós nos colocarmos à disposição de fazer o bem, sem falar para ninguém. É só para nós. Porque quando a gente fala para os outros, a gente encontra uma satisfação e a gente está recompensado. Mas se a gente não fala para ninguém, essa satisfação tem que ser buscada no silêncio do nosso coração, entre nós, a nossa consciência e Deus. E às vezes, num momento difícil, vem uma lembrança. Lembra quando você agiu assim? E aí a gente lembra, se sente bem e percebe, nossa, mas eu estou caminhando na via da perfeição, das virtudes. Porque a gente precisa fazer muito bem para começar a compreender. A gente precisa fazer muito, se dedicar muito sempre. Não existe esse negócio de, a minha boa ação do dia. Quer dizer que o resto do dia você faz maldade. O resto do dia são más ações. Não existe negócio de boa ação do dia. A nossa vida tem que ser dedicada ao bem. E a gente que é espírita, a gente não reencarnou para outra coisa. A gente não reencarnou para o oba-oba. A gente não reencarnou para férias. A gente reencarnou para aprender a fazer o bem. Porque nós temos muita coisa a aprender e corrigir. O Espiritismo é um remédio, tarja preta. E nós somos esses doentes que o Cristo fala. Somos nós. O Evangelho é para quem? É para os católicos? É para os evangélicos ou é para os espíritas? É para nós, os espíritas. Então, vamos colocar no silencioso. Nós precisamos tomar esse remédio, que é dado pelo médico das almas. E aí ele vai concluir que no futuro, humildes e submissos. Veja, a gente não é humilde. Porque se a gente fosse humilde, a gente jamais iria reclamar. Jamais ia se revoltar. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Você viu? Aflitos, Cristo Consolador. Que no futuro pratiqueis a lei divina. Esse é o convite. Senão a gente vai continuar sendo aflito. Amai e orai. Amar é servir, é perdoar. Jesus estava na ceia junto dos apóstolos e foi lavar os pés. E o Pedro disse assim, jamais me lavarás os pés. Os outros são muito ingratos ao permitirem que tu lave os pés dele, mestre. E aí o Cristo diz, Pedro, não queiras ser melhor que os teus irmãos. Se eu não te lavar os pés, não posso ter contigo. Ou seja, se eu não te servir, como é que eu vou te amar? Se a gente não servir, como é que a gente vai amar? Se a gente não for servido, amado por aqueles que quiserem, como é que a gente vai criar vínculos de afeto? Então a gente tem que servir. Se o Cristo veio e nos serviu e disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que dirá nós, que precisamos aprender. Então, amai e orai. O que é orar? Orar é vincular a nossa mente aos objetivos espirituais, aos espíritos mais elevados, para ter a inspiração necessária para o nosso progresso. Orar. Acorda, ora. Vai realizar uma atividade, ora. Termina, ora. E pode ser orações curtas. O Papa fez uma fala muito interessante. Ele disse assim, vocês, no celular, todo dia mandam pequenas mensagens para os seus amigos, para as pessoas que vocês amam. Por que vocês não fazem isso também para o Cristo? Pequenas mensagens. Cristo, eu estou aqui.
obrigado, me ajude. Eu vou começar o meu trabalho, eu terminei, eu vou para casa, eu vou estar com meus familiares. Cristo, Deus, eu estou aqui. Esteja comigo, me inspire. Pequenas mensagens. A gente não precisa fazer aquela prece elaborada, que às vezes é muito mais vaidade do que uma prece verdadeira. Amar e orar. Amar é servir, é ser útil. Isso é amar, né? Para nós que estamos aprendendo. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Como é que a gente vai ser dócil aos Espíritos se a gente não faz silêncio para ouvi-los? Para pegar aquela inspiração, às vezes tão simples, que vai dizer, ajuda. É isso. O que a gente acha que os Espíritos vão nos dizer? Trazer uma carta psicografada especialmente para nós? Ou eles vão dizer, vai, ajuda, perdoa? É isso que eles vão dizer para nós. Coisa simples. Vamos ajudar nesse sentido. Invocai-o do fundo dos vossos corações, o Senhor, né? Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. Que a gente carregue esse fardo, suporte esse jugo, que a gente vá até Jesus pelo nosso trabalho árduo, pelo nosso esforço dedicado em nos autoconhecer e nos autocorrigir. Porque Ele vem até nós quando a gente pede. Vamos orar. Nossa gratidão, Pai, Mestre Jesus, pelo Evangelho em nossos corações, que nos faz luz, que nos traz um caminho para a gente avançar, aprender, se superar, para a gente encontrar a paz, mas nos dá também força, Mestre, para nos dedicarmos, para nos entregarmos ao serviço no bem, ao serviço silencioso, da alegria espontânea àqueles que convivem conosco, no trabalho, no lar, da compreensão do perdão, que são caridades, são atos que a gente vai aprendendo a amar em silêncio, em que ninguém que olhe poderá registrar, perceber que nós estamos no esforço da caridade, mas nós estaremos. Por isso, Mestre, nos auxilia a compreender a simplicidade do Teu Evangelho, a necessidade de nós nos reformarmos, nos educarmos nos sentimentos, para compreender, para ter puro o coração, de não ver maldade, de não ver as imperfeições dos outros, tratando-os com desdém, tratando-os como se fossem inferiores, porque ninguém é inferior na tua criação, Mestre, Deus. Por isso, esteja conosco, Mestre, benfeitores amigos. Nossa gratidão aos benfeitores amigos, que sempre trabalham por nós, nos inspiram, nos auxiliam, e que a gente possa ouvi-los, possa receber a sua inspiração e sermos corajosos diante das nossas imensas falhas, e que a gente possa superá-las o quanto possível nessa existência, para quando desencarnarmos, termos nossas pequenas vitórias que possam nos trazer alegria e felicidade para prosseguir a nossa evolução. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, benfeitores amigos. Nosso abraço fraterno aos amigos que nos acompanharam. Um bom resto de domingo, uma boa semana. Até.